Tudo começou quando eu e mais 3 amigos decidimos criar uma empresa, formada por 2 programadores, um designer e eu, o cara que não sabia nada. Durante uma conversa, nós decidimos que precisaríamos de um host para nossa empresa. E como eu era o único que não tinha uma função, resolvi tomar essa responsabilidade para mim. Olá, eu sou o Lucas, filmmaker e fotógrafo, e hoje eu vou te contar um pouco sobre a minha trajetória no audiovisual. Irei contar um pouco sobre o meu início, minhas dificuldades e como foi o meu processo para chegar até aqui onde eu estou. Bom, voltando à nossa história principal. No início da empresa foi definido que eu seria o host da comunicação, e foi nesse momento em que eu me deparei com os primeiros desafios. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E por onde eu deveria começar? E a forma que eu achei para resolver todos esses problemas foi me entregar de corpo e alma ao audiovisual. Com uma extensa rotina de estudos, eu comecei a buscar incansavelmente grandes referências, em busca de conhecimento. E nessas referências eu encontrei várias pessoas que me ensinaram a ser o que eu sou hoje, que me passaram várias ideias. E graças a elas, eu hoje tenho essa minha visão voltada ao audiovisual. Entre essas referências eu conheci as meninas da Live Session, eu conheci o Daniel Marvel, eu conheci a galera da Sandy. Então, para mim, essas pessoas são bem importantes, porque de fato o conhecimento que essas pessoas me passaram conseguiram moldar o meu mundo, como funciona a minha mente voltada ao audiovisual. E estudando todos os dias, eu tentava sempre trazer para o lado prático, mesmo com pouquíssimos recursos. Eu me lembro que eu usava o telefone do meu amigo naquele tempo, e com isso eu comecei a criar conteúdo para aquela empresa. Eu me lembro que eu criei um TikTok e comecei a produzir. Ganhava algumas visualizações e eu me lembro que eu ficava muito triste quando não batia, tipo, 1000 visualizações, eu ficava muito triste com isso. E todo esse processo foi o pontapé para eu estar vivendo toda essa jornada. Então, quando o círculo dessa empresa se encerrou e todos seguiram o seu rumo, após tanto estudo, tanta dedicação ao audiovisual, eu decidi para mim que eu iria continuar nesse ramo. Até que um dia, um grande amigo meu, que eu tenho ele como um pai, me deu a brilhante ideia. Lucas, que tal tu fazer algo que eu já faço aqui na minha cidade? Por que tu não cria uma página cultural? E assim nasceu a Minha Boa Vista, uma página que me gerou acesso, grandes oportunidades e muito aprendizado. Logo no início do ano passado, esse meu amigo decidiu passar 2 dias lá na minha casa. E cara, durante esses 2 dias a gente saía pra rua para produzir. Ele trouxe os equipamentos dele, microfone, a câmera e um celular bom para poder a gente estar produzindo. E foi muito bom, pois eu aprendi bastante coisa com ele, como ia funcionar, como eu ia buscar as histórias para estar produzindo para essa página. E até então foi muito bom. Quando esse meu amigo foi embora, eu notei que eu não tinha nenhum recurso. Então eu basicamente criei um projeto no qual eu não poderia fazer. E é aí que entra a minha companheira, /sócia, /solucionadora de problemas, a minha futura e amada esposa. Ela já trabalhava como social media para uma empresa de calçados e ela já entendia o que era bom, o que não era, como é que funcionava esse mundo. E para completar, ela tinha um iPhonezinho que nem usava tanto. E naquele tempo a gente estava naquela fase de estar se conhecendo e foi então que ela se propôs a me ajudar. E então meu processo era o seguinte: como Rayane já trabalhava para uma empresa, ela usava o iPhone da empresa. E o iPhone dela, que ela tinha, o reserva, ficava parado. Aí o que eu fazia? Chegava nela e pedia para eu poder sair para a rua, gravar a natureza. Eu lembro que eu também chegava em empresas e pedia para gravar de graça, sem intenção alguma. E essa decisão foi o ponto de virada da minha vida. Porque quando eu começava a gravar para essas empresas e eu mostrava a qualidade dos meus vídeos, que não eram profissionais, mas eram legais para as pessoas que não tinham esse contato, e as pessoas gostavam e começaram a me chamar mais vezes e uns decidiam me pagar para estar fazendo esses vídeos. E aí foi bom que eu comecei a ganhar um dinheiro e comecei a perceber que eu conseguiria fazer dinheiro com esse trabalho. E teve uma vez que a minha noiva, ela trabalhava para uma empresa e nessa empresa ela fazia alguns stories. Só que teve um dia que ela não conseguiu ir porque ela estava doente. E aí eu fui lá e me propus a gravar para ela. E ela disse, beleza amor, vai lá. E eu fui. E cara, eu fui lá e fiz um vídeo topado e as pessoas que trabalhavam lá gostaram muito desse vídeo que eu fiz. Depois disso aí, eu trabalho com essa empresa até hoje. E a conexão que a gente criou durante esses anos foi muito forte. Tanto que essas pessoas dessa empresa vão ser padrinhos do nosso casamento. E aí eu me lembro que a minha mulher, ela recebia 250 para poder estar fazendo os stories. Até então não recebia nada.
E o que é que ela fazia? Ela dividia esse dinheiro e me dava metade do dinheiro que ela recebia nessa empresa. E eu me lembro que uma vez a dona da empresa descobriu isso que ela fazia. E ela deu uma brigada na gente. Ela disse, por que vocês me falaram antes? Por que vocês não conversaram comigo? Vou fazer o seguinte, eu vou contratar vocês dois e agora vocês dois trabalham para mim. E até hoje estão trabalhando para essa empresa. Então, basicamente, o que eu fiz foi replicar de novo essa estratégia. Eu comecei a trabalhar de graça, comecei a conversar com pessoas para, sei lá, gerar uma conexão e mostrar um pouco do meu trabalho. E aí depois eu comecei a criar meio que pacotes para poder estar oferecendo às pessoas. Eu mandava mensagem, eu ia pessoalmente. Isso eu comecei a criar um certo portfólio e ficou mais fácil. E as pessoas gostavam e buscavam pela qualidade do meu trabalho. E, cara, foi muito bom viver todo esse processo, pois me fez me apaixonar mais ainda pelo audiovisual. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele garoto com Samsung velho só precisava de uma chance. O audiovisual me deu isso, um propósito, uma vida, um futuro. Essa foi a minha virada, o meu começo no audiovisual. E sinceramente, depois de tudo que eu vivi nesse ramo, eu jamais conseguiria me imaginar fazendo outra coisa.